Para fechar com chave de ouro 2022, estamos sendo recebidos aqui no gabinete do Alex Machado Campos, diretor da Anvisa, para falar sobre os avanços da cannabis medicinal no Brasil. Recentemente, teve uma decisão histórica da Anvisa que autorizou o cultivo para fins de pesquisa na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O Alex foi o relator e foi uma decisão unânime, né? Foi uma decisão unânime, uma decisão que foi construída ao longo de um ano inteiro, uma vez que esse é um debate naturalmente sensível na sociedade brasileira, mas também para a Anvisa. Então, é importante essa oportunidade. Eu agradeço ao canal pela chance da gente poder explicar melhor a decisão, né, e trazer também ao conhecimento público as razões que justificaram essa opção que a Anvisa fez nesse momento. Mas, em apertada síntese, havia um recurso aviado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte contra uma decisão da própria agência, que inicialmente teria indeferido o pedido para autorização de pesquisa, em especial a possibilidade de importar sementes, né, e promover o plantio de maneira controlada. Ao avaliar a capacidade do Instituto do Cérebro, né, que é um departamento no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ao avaliar a capacidade e o trabalho que vem sendo realizado em termos de pesquisa na área de neurociência, eu inclusive tive a chance de pessoalmente visitar o Instituto do Cérebro, né, e entender que esse trabalho que eles estão realizando se trata de ciência, né? Essa é a palavra que define a decisão da Anvisa, dar condições dentro das competências da agência para que uma instituição de pesquisa e ensino, né, voltada ao estudo da cannabis pudesse desenvolver isso da maneira mais ampliada possível. Obviamente, estabelecendo uma série de critérios, uma série de requisitos e de forma controlada. Eu acho que essa é a mensagem mais importante da decisão. No seu voto, você defendeu a pesquisa em solo brasileiro, não ficar refém de importação, abre precedente para que outras instituições de pesquisa e ensino também possam fazer o mesmo pleito para ter essa autorização de cultivo aqui no país? Sem dúvida, tem um caráter motivacional. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte vai tocar 4 projetos de pesquisas com a cannabis sativa, né? É importante esclarecer o antes e o depois. Veja, até aqui a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Instituto do Cérebro, estabelece essas pesquisas com importação do produto já formulado praticamente, de uma única molécula, de uma única formulação molecular, que é o CBD, né? Quem conhece do tema sabe que a cannabis é capaz de produzir mais umas centenas de moléculas, né? Centenas de fitocannabinoides. E o que o Instituto vai fazer, né? Agora, dispondo da possibilidade de plantar e cultivar indoor, né? Cultivar de maneira controlada dentro de um ambiente de laboratório, numa quantidade que vai ser também acompanhada pela Anvisa, eles vão poder estabelecer interações entre as diversas moléculas, interações também entre essas moléculas e outros compostos, a fim de estudar a eficácia e segurança da cannabis e desses fitocannabinoides em perspectivas de eficácia e segurança na área neurológica e psiquiátrica, né? Então a gente está falando de, por exemplo, 2 projetos que me vêm aqui à cabeça, que estão constam do meu voto, um na área de epilepsia, né, para estudar as interações, né, com os aspectos convulsivantes da epilepsia, e também na área de autismo e de tinnitus, zumbido, né? Então, sem dúvida, essa decisão ela gera um precedente importante. É bom esclarecer que, anteriormente, a Anvisa tinha inaugurado esse debate sobre o cultivo, mas tinha sido num ambiente onde a discussão era voltada ao cultivo em escala de produção, em escala comercial. A gente entende que esse é um debate que precisa ampliar, porque precisa envolver outros atores sociais, outros atores governamentais, né, inclusive a Polícia Federal, porque a gente sabe também que é um produto que tem com alta capacidade de desvio, né, e essa é uma dimensão que a gente tem que entender, mas isso não pode ser um obstáculo também aos avanços, né, que a cannabis representa, principalmente para os pacientes. Então, naquele instante, a Anvisa tinha discutido o cultivo sob uma perspectiva de produção, sob escala comercial, e agora há uma discussão bem objetiva em relação à possibilidade do cultivo em ambiente controlado para fins de pesquisa, para fins medicinais. Então, essa eu acho que é o grande
o grande paradigma. Eu acho que isso é uma conquista, né? A comunidade científica comemorou a decisão, porque de fato havia essa limitação, né, de explorar a capacidade terapêutica da planta, e com essa decisão não há dúvida, não tenho dúvida que outras universidades, que outros centros de pesquisa devem se socorrer desse precedente para inaugurar novas pesquisas com cannabis. Já tem alguns pedidos aí na fila? Acredito que não, né? A decisão ainda é muito recente. A própria Universidade Federal do Rio Grande do Norte deve submeter, nesses próximos dias, alguns documentos à Anvisa, a fim de que a gente possa certificar de que aqueles requisitos do voto serão alcançados pela universidade, que já antecipou que atende todos os requisitos. Agora, o uso veterinário, a gente sabe também que tem aí um vácuo, né? Porque os animais também têm o sistema endocannabinoide, também poderiam se beneficiar, né, do uso medicinal da planta. E é possível construir algo, Anvisa e Ministério da Agricultura e Pecuária em conjunto? Essa é uma discussão que está num limbo, digamos assim, do ponto jurídico, porque há uma competência do Ministério da Agricultura proeminente em relação ao tema. A Anvisa não debate e não regula, né, medicamentos e soluções terapêuticas para uso veterinário. Isso não é uma competência da agência, mas não há dúvida que há espaço no âmbito da agência para levar o conhecimento, trazer a experiência da agência, porque se essa aplicação terapêutica né, beneficia o homem, né, beneficia, né, os humanoides, vamos dizer, os animais seguramente também podem ser beneficiados, mas essa não é uma discussão que pode ser liderada pela Anvisa, tá? A Anvisa pode apoiar o debate, a Anvisa faz isso em outros temas, inclusive envolvendo o uso veterinário de medicamentos de um modo geral, a gente interage nesse debate, mas ele não é um debate dirigido e liderado pela agência. E com relação aos cosméticos, é uma competência da Anvisa, né? A gente vê marcas famosas como Avon, Garnier, já lançando linhas da cannabis fora do Brasil, inclusive sem canabinoides, né? Usando só o óleo da semente, que não tem qualquer psicoativo ou até efeito medicinal, tem um efeito de hidratação, enfim. A gente também pode esperar avanços aí nessa linha de cosméticos também, que é um mercado bilionário, né? Bem, esse é um debate que eu acho que extrapola a Anvisa, né? Há uma discussão, a discussão que foi inaugurada nesse recurso, ela tem um espaço legal bem definido, né? A própria lei que estabelece a Política Nacional de Drogas estabelece que os produtos proscritos, aqueles produtos tidos como proibidos de utilização, e que são controlados também para efeito de tráfico de drogas e repercussões também de ordem penal e de segurança pública, eles têm uma disciplina própria pela lei de controle, a lei de drogas, né? E nessa lei existe um capítulo, existe um dispositivo específico que, em condições estabelecidas pelo próprio Estado, é possível a utilização desses produtos para fins terapêuticos, para fins de pesquisa e para fins medicinais. Então, essa é uma discussão bem definida do ponto de vista da pesquisa. Do ponto de vista da utilização mais ampliada, e eu não tenho dificuldade nenhuma de reconhecer a aplicação em vários setores da economia, né? A gente sabe do potencial do cânhamo, por exemplo, né? Isso já é algo conhecido, não há discussão quanto a isso. No entanto, a discussão quanto a essa aplicação, ela extrapola a agência, porque existe uma lei, né, específica que trata do tema dos produtos controlados e a cannabis está nesse contexto. Então, não é uma discussão ideológica nesse debate, não é uma discussão ideológica, a discussão é também de alcance jurídico, de alcance técnico-jurídico. E eu acho que esse é um debate que a Anvisa pode participar, mas ela tem uma amplitude que envolve o Congresso Nacional, os órgãos do governo, a fim que se encontre qual é o local certo disso, né? A fim também que a gente não constitua obstáculo ao desenvolvimento nacional. É interessante que o cânhamo não tem substâncias controladas na sua composição, né? E a China, a maior produtora de cânhamo do mundo, tem uma política de drogas super restrita, a maconha lá é proibida e o cânhamo nunca foi negado, né? Nunca foi proibido naquele país. É interessante essa cultura. É verdade, né? Eu acho que esse debate ele precisa. A gente, nos últimos 2 anos, tivemos, digamos, envolvidos com a pandemia. O Brasil acompanhou qual foi o desafio das autoridades de saúde, vacinas, medicamentos voltados para a Covid, dispositivos médicos, máscaras, enfim, todos os insumos que interagiram, né? Medicamentos antibióticos, né? Relaxantes musculares para as internações, enfim, foram 2 anos dedicados à pandemia. Na hora em que a pandemia, digamos assim, ganha outra
configuração, porque ainda estamos no estado pandêmico, mas em outra situação, né, com vacinação ampliada, conhecendo melhor a doença, alguns temas na agência ganharam, digamos, prioridade, ganharam, né, energia. Um deles foi esse, né, do recurso envolvendo a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu não tenho dúvida que esse debate seguirá agora com muita força, né, em várias perspectivas. As próprias pesquisas que serão estabelecidas no ambiente das instituições de ensino e pesquisa trarão atenção ao debate, e aquilo que precisa ser distinguido, né, aquilo que precisa ser separado, né, do debate sobre o controle de produtos que merecem esse tipo de controle, inclusive no plano internacional, porque isso é bom lembrar que o Brasil faz parte de acordos internacionais, né, de tratados que estabelecem essas relações entre os países quando se trata de produto controlado. Acho que o cânhamo é um debate que precisa avançar, né, eu acho que o cânhamo acaba sofrendo com preconceito, né, em relação a cannabis, mas eu acredito que isso vai avançar muito, muito rapidamente, de maneira acelerada, porque não é possível, né, conter inovação. Não é possível, né, conter inovação. E sobre o projeto de lei 399, que mais avançou até agora no Congresso, há inúmeros outros projetos, como é que vocês avaliam o texto? Está de acordo com, enfim, as orientações da Anvisa? E em quais legislações a Anvisa se ampara para editar as suas regulamentações? Acabei de falar da lei que estabelece a política nacional, né, de combate às drogas, e a Anvisa é o órgão central no estabelecimento das listas de produtos controlados. Essa lista, inclusive, é quem pauta a atuação da Polícia Federal em relação ao combate às drogas, né, do combate ao tráfico de drogas, ao descaminho, e a Anvisa, de fato, tem um papel central nesse debate, mas é um papel que decorre digamos assim, dos requisitos legais. Nós acompanhamos o debate no Congresso sempre com muito respeito, né? A gente entende que o Congresso Nacional é o local, eu entendo que o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado são as instituições que devem ampliar esse debate. Eu acho que são casas permeáveis a um debate mais aprofundado. As preocupações da Anvisa se circunscrevem às questões técnico-sanitárias. Nós temos nos manifestado no sentido de que ao ser invocada e ao ser convocada a participar desse debate, a Anvisa dispõe de conhecimento técnico, dispõe de pessoal, dispõe de condições de contribuir para que a gente possa ter uma regulação que seja proporcional à realidade e que ela possa, sobretudo, espelhar a vontade, né, da população de novas soluções terapêuticas. Então, eu acho que esse recurso, por exemplo, ele acaba sendo um contributo a esse debate, né? É importante distinguir esse debate sobre a cannabis do ponto de vista da utilização terapêutica de todo o debate de uso recreativo, né, que acaba contaminando aquilo que deve ser o lugar certo desse debate, que é pesquisa voltada ao conhecimento voltado a novas soluções terapêuticas. E agora, para concluir, fazendo uma retrospectiva de 2022, qual é o saldo? 25 produtos já com autorização para serem vendidos nas farmácias, autorização para cultivo. Qual que é o saldo desse ano, Alex? O saldo é muito positivo. Nós temos essa legislação que a Anvisa editou, né, que é uma legislação que ela precede um pouco o início da pandemia, que foi a RDC 327, que trouxe um marco jurídico importante na evolução do conhecimento sobre cannabis, uma regularização sanitária que ela é proporcional a esse conhecimento. Tá? A gente vê a pujança do mercado ao reconhecer mais de 20 produtos regularizados na agência no escopo da 327. Essa RDC está sendo revisada nesse momento. A Anvisa já fez uma primeira ausculta pública por intermédio de plataforma digital, do E-Participa, onde as pessoas puderam contribuir de maneira aberta, transparente, absolutamente, digamos assim, respeitando a diversidade dos atores envolvidos, desde de mães de pacientes até a indústria organizada. Então, eu acredito que essa revisão da 327 ela vai permitir a ampliação do debate. Por exemplo, a questão da administração, da forma de administrar hoje o produto à base de cannabis. Hoje só a modalidade oral é permitida, mas está se estudando a questão do spray, está se estudando a utilização em pele, né? A própria utilização venosa, né, da substância, enfim. Exames, supositórios. Exatamente, há uma gama de possibilidades, né?
A inovação ela sempre vai estar à frente da regulação. O regulador tem que estar pronto para acompanhar esse dinamismo, né? Então, eu acredito que o saldo é muito positivo, não apenas de 2022, mas, sobretudo, da evolução da 327, e com o debate agora aberto, e ele está aberto, né, eu acho que a gente vai conseguir alcançar um outro nível de maturidade nos debates de cannabis na Anvisa.